Olá aí, seus jumentinhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Jovem Professor. No vídeo de hoje a gente está aqui para responder a questão número 7, que fala sobre volumes de cilindros. Então preste atenção, no vídeo de hoje você vai aprender como calcular o volume de um cilindro, como identificar o valor do raio, como identificar o valor da altura e também vai saber qual é a fórmula do volume do cilindro, caso tu não saiba. E além disso, ainda terá um pouquinho sobre área de círculo. Então, é uma aula 100% completa. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque aqui a cola é completa, garantida e detalhada. Bora lá! Questão número 7 fala o seguinte: para cada figurinha a seguir, determine o volume. Use π igual a 3,14. No vídeo anterior, que vai estar na playlist, onde está essa questão, tá? Sempre eu deixo a playlist aí no comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. Vai ter todas dessa página em ordem, tudo bem organizadinho, para tu ter o teu trabalho totalmente feito. No vídeo anterior a gente respondeu a questão 7, item A. Agora a gente vai estar respondendo o item B. Preste atenção que aqui tem meio que um detalhe que muitas pessoas passam batido e erram essa questão, que ela é fácil por bobagem. Veja, eu tenho que calcular o volume. O volume de um cilindro, a gente já sabe que o volume é a área do círculo da base, ou seja, a gente tem um círculo aqui, é a área dele, vezes a altura dele. Qual é a altura do cilindro? A altura é 4 centímetros, então é a área do círculo vezes 4. Agora, veja só, a área do círculo, essa área do círculo aqui, a gente calcula assim, ó. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Muitas pessoas fazem isso, ó. Já aqui está na questão, tá? Tô emocionado e faz o seguinte: a área do círculo é π 3,14, que é o que a questão deu, né? Vezes o raio. Ah, o raio é 3, toma, se ferrou, ao quadrado. O raio não é 3, pessoal, é só você prestar atenção. O que é 3 centímetros? É a distância dessa ponta até essa outra ponta. Isso é que é 3 centímetros. E o raio não é uma reta que corta o círculo em duas partes. O raio é uma reta que liga a circunferência até o ponto central, até o meio aqui, ó. Então, isso é o raio, esse tamanho é o raio e não tudo. Aí, tu já vê onde tu vai errar, com certeza. Porque o raio, tu tem que usar como 1,5, que é a metade de 3. 1,5, né? Qualquer coisa, qual é a metade de 3? Tu pega 3 e divide para 2. Vamos lá, ó, matemática básica. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? 1. 1 vezes 2, 2. Sobra quanto? Sobra 1. Acrescenta um 0 e a vírgula. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Então, dá 1,5. Então, tu tem que trocar o raio por 1,5. Então, vai ficar 1,5. Aí sim que é ao quadrado. Então, vai dar uma resposta totalmente diferente se tu usar o 3. Ah, o 3 é um número inteiro? É. Mas só que a resposta que ele vai te dar será errada. Então, é só prestar atenção, beleza? Então, bora calcular isso aqui. Primeiro a gente resolve a potência. Deixa eu tirar essa divisão aqui, tá? Deixar no cantinho, caso você não saiba dividir, você pega a divisão aí depois. Primeiro a gente tem que calcular essa potência aqui. Não se esquece, você não pode começar multiplicando 3,14 vezes 1,5, pois é errado. A potência tem prioridade. Então, eu tenho que fazer 1,5 ao quadrado. O que é 1,5 ao quadrado? 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5, beleza? Então, a área do círculo é igual a 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. Ah, sim, eu nem calculei. Já ia colocar a resposta ali, sendo que eu nem calculei. Bora lá. É 1,5 vezes 1,5. É multiplicação normal. 5 vezes 5 é 25. Fica 5, vai 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. 75. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Não se esquece, no segundo algarismo tem que pular uma casa, né? Então, soma agora. A gente vai ter 5 mais nada é 5. 7 mais 5 é 12. Fica 2, vai 1. 1 mais 1, 2. 225. Agora vem a parte mais importante, que é onde eu vou colocar a vírgula. Conta aqui, ó, quantos números após a vírgula? 1. Então, a gente tem uma casa decimal. Quantos números após a vírgula? 1 também. Então, é uma casa decimal.
terei que voltar obrigatoriamente, 1 mais 1, 2 casas decimais. Voltando 2, voltou 1, voltou 2, tá aí, ó, 2,25. Então, quando tem 1,5 vezes 1,5, ou 1,5 ao quadrado, isso vai dar 2,25, tá? Agora, área do círculo será 3,14 vezes 2,25. Tem muita continha chata, né? Bora fazer essa multiplicaçãozinha aqui também. Deixa eu diminuir aqui, para não ficar ocupando muito espaço, tá? Eu acho que nem precisa desse aqui também, deixa eu tirar esse aqui daqui. Pô, bem aqui assim, ó. Esse aqui e a multiplicação que eu fiz embaixo. Fica bonito e organizado. Agora eu tenho que fazer, ó, 3,14 vezes 2,25. Bora multiplicar. Então, é 3,14 vezes 2,25. Multiplica como se não tivesse vírgula. Então, 314 vezes 225. Olha lá. 5 vezes 4 é 20. Fica 0. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 3 dá 15. Então, já coloco o 15 aqui. Beleza? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. E novamente, 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui a gente terá o quê? Somando, 0 mais nada, 0. 7 mais 8 vai dar 15. Fica 5. Sobe 1. 1 mais 5 dá 6. Eu aconselho que soma logo, tá? Porque depois tu esquece. 6 mais 2, 7, 8. Mais 8 dá 16. Fica 6. Sobe 1. 1 mais 1 é 2. Mais 6, 8. Mais 2, 10. Fica 0. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Beleza? Agora, onde vai a vírgula? É só contar. Tem quantos números após a vírgula aqui? 2. 2 casas decimais. Aqui tem quantos números após a vírgula? 2 também. Então, 2 casas decimais. Vai ter que voltar quantas vezes? 4 casas decimais. Porque é 2 da primeira e 2 da segunda. Bora voltar. Voltou 1, voltou 2, voltou 3, voltou 4. Toma, olha o número enorme aí, ó. 7,0650. Então, a área vai ser 7,0650. Então, essa é a área do círculo. A área do círculo apenas. Agora, a gente vai para o volume. Bora lá, fazer o volume aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, colocar ali no cantinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para ficar bem organizadinho, bora colocar aqui um retângulo ao redor disso aqui, vermelho. Embora marcar essa conta que eu fiz aqui de vermelho. Para ficar uma organização aqui mais ou menos, né? Vou marcar aqui essa multiplicação, que é o que eu estava calculando, de vermelho. Que é para eu saber onde é que está a conta. Essa conta aqui que eu fiz, ó, eu vou circular ela de azul. Eita, ficou feio. Vou pegar aqui o outro pincel, esse aqui. Aí ficou vermelho, ô, filha da mãe. Bora lá. Azul. Marcado. E agora eu vou colocar lá naquele local essa conta que eu fiz, que foi de azul. Então, bora pintar isso aqui todinho. Tá aqui, 100%, então foi. Mas azul com azul vai ficar meio que visível. Ficou não. Ficou tão ruim não. Pronto. Então tá aí as continhas já separadas. Agora basta calcular o volume, que é o nosso objetivo, tá? A gente só tá calculando essa parte aqui. Somente isso. E agora eu vou substituir. Veja só. Volume, para essa questão, volume será igual à área do círculo. Quanto é que deu a área do círculo? 7,0650. Então, vou colocar 7,0650. O zero no final nem precisa, né? Porque o zero não conta. E eu tenho que multiplicar por 4. Então, o volume será pegar isso aqui e multiplicar por 4. Bora fazer esse produto. 7,065 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. Fica 0, vai 2. 4 vezes 6 é 24. Mais 2 dá 26. Fica 6, vai 2. 4 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 4 vezes 7 dá 28. Pronto.
Agora é só contar as escadas decimais. Tem quantos números após a vírgula aqui? Tem 3, então é 3 escadas decimais. Aqui tem quantas escadas decimais? 0 escadas decimais. Tenho que voltar exatamente 3 escadas decimais. Voltou 1, voltou 2, voltou 3. 28,26. Eita. Então o volume é 28,26. Já que é já que é volume, no caso, centímetros cúbicos. E eis a resposta para essa questão. Pronto, tudo feito como os conformes, como deve ser, tá? Então veja, não é difícil, pessoal. Basta você saber o básico. O básico é como se calcula o volume de um cilindro. A área da base vezes a altura. Então a área da base é um círculo, então é a área do círculo vezes a altura, que é 4. Tá aí, ó. Área do círculo vezes 4. Como que eu faço a área do círculo? πr ao quadrado, onde r é o raio. Atenção que 3 não é o raio. O raio é a metade de 3, que é 1,5. Então vai ficar 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado, 2,25. Então vai ficar 3,14 vezes 2,25. Por que é 3,14? Por causa do π. O π vale 3,14, né? A questão deu isso, tá lá, ó. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Terminamos assim a questão número 7. Espero muito... Eita, caramba, o vizinho caiu. Espero muito que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda demais. Então foi isso, um grande abraço. Aqui foi o Jovem Professor. No final do vídeo vai aparecer a playlist com todas as resoluções e as questões anteriores também. Então é isso, um grande abraço, falou e tchau, fui! Comenta aí.